isso tem que ficar muito claro, tá? Vocês podem até anotar. Eu só não fiz um resumo ainda. Aí eu posso fazer para mandar para vocês. Mas, tá. Uhum. Pode ser também. Pode decorar o ponto ou você pode só decorar o que ele significa, né? Então, lembrando que então SNA ele vai falar sobre a relação da maxila em relação à base do e a maxila e a base do crânio, tá? A gente tem que fixar isso. O que significa o ponto A? Ponto A é o ponto da maxila e ponto B é o ponto da mandíbula. Então, sempre que a gente falar SNA, a média dele é 82 graus, ele varia mais ou menos 2. E o que significa o ângulo SNA? Significa a posição da maxila em relação à base do crânio, tá? Todo mundo vai falar isso várias vezes em voz alta, sozinho, tá? Não agora, mas é o jeito de fixar. Por quê? Porque ele cobra nas questões abertas e até mesmo algumas fechadas, esses peguinhas de o que está em relação ao quê, né? O ANB está em relação o ângulo SNA e o SNB estão em relação com a maxila e mandíbula ou maxila e base do crânio. Ele faz esses peguinhas. Então a gente tem que sempre falar em voz alta para decorar, tá? Não tem como Calma aí, outro Dudu. jeito. Oi. Só repete para mim de novo o O que conceito do significa? SNA. Tá. SNA fala da relação da maxila com a base do crânio. Isso. Logo, o que significa SNB? Entendi, Qual é o entendi. significado de SNB? É a oposição da mandíbula com a maxila. Não. Repete o que é o SNA. Posição, relação da Isso. maxila com a mandíbula. Com a base do crânio. Não é com a mandíbula, Com a base tá? do crânio. Isso. Então, de novo, SNA significa posição da maxila em relação à base do crânio, tá? Tá, deixa eu anotar aqui. Isso. A Isabelle mandou lá no grupo. Tá, beleza. Então, o que significa eu ter um ângulo SNA aumentado? Significa que a maxila está mais à frente da mandíbula que o normal. Então, pode ser que a pessoa tenha uma tendência a ter classe 2. Lembra o que é classe 2? Quando a maxila está protruída. É protruída. Isso. Isso que quer dizer. Então, se a minha média é 82 graus e varia de mais ou menos 2, se eu tenho de 84, de 85 para cima, significa que a pessoa tem tendência a ter uma protrusão. Se eu tenho uma pessoa que tem um ângulo SNA muito abaixo de 80, né, de 79 para baixo, significa que tem uma maxila muito retruída. retruída. Logo, a mandíbula vai ter uma aparência que está mais para frente. Só que não. A mandíbula está num lugar normal, é a maxila que está um pouco mais atrás. Mas em relação ao quê? A base do crânio, tá? A gente ainda não pode falar que a pessoa é classe 3 ou se ela é classe 2. Não pode falar ainda, porque a gente só está vendo isso em relação ao crânio, beleza? Então, sempre lembrar que o SNA e o SNB é a relação com o crânio. Aí a gente vai para a próxima, que é o ANB, se não me engano. Deixa eu ver. É, ANB. Isso. O que é o ANB? A média dele é quanto mesmo, Bia? Você lembra? É 2? Não lembro do ANB. ANB, a média dele. É 2. É 2, né? 2 com mais ou menos 2. Isso, né? Tá. O que significa o ANB? É a linha
ANB significa o ângulo, tá? A gente vai traçar uma linha, né, só falando mesmo, do ponto A, que é o ponto násio, até o ponto A, que é do ponto da maxila, até o ponto N, que é o do nariz, até o ponto B. Eu vou ter que mostrar na foto. Deixa eu mostrar aqui, mais fácil. Compartilhar. ANB. Cadê o ANB? Ah, tá. Aqui tá o ANB. Tá todo mundo vendo a minha tela? Dá, né? Tá. Vamos lá. ANB. O que é o ANB? A média é 2, mais ou menos, né, com variação de 2 graus também. O que o ANB agora quer dizer? Definição de ANB: relação da maxila com a mandíbula. Agora sim a gente vai relacionar mandíbula com maxila. Antes, no SNA, SNB, a gente estava cagando para outra. Então, maxila está relacionado com base do crânio na ANB. Não, no SN. Ai, meu Deus. Ai, tô confuso. O SNB e o ANB tem nada a ver um com o outro. Maxila não tem nada a ver com mandíbula. Agora no SNA, agora no ANB, as duas se correlacionam, tá? Então, sempre que eu falar do ângulo ANB, a gente está falando da relação que a maxila tem com a mandíbula. Sempre que eu Ô, falar. Dudu, dá uma recapitulada aí, tá confuso. Tá, vou falar de novo. Vai devagarzinho. SNA e SNB. O que é cada um? SNA, relação da maxila com base do crânio. SNB, relação da mandíbula com a base do crânio. ANB, relação da maxila com a mandíbula. É isso. Tá? Agora que a gente está olhando uma em relação à outra. Maxila em relação à mandíbula. Ou seja, quando o ângulo ANB ele é maior do que 4, né, que é o limite, significa que a distância entre maxila... Aparece o cursor também? Quanto maior esse ângulo, quer dizer que essa linha aqui, ó, ela está aumentando. Ou seja, quanto maior do que 4 graus, mais a mandíbula se distancia da maxila. E o sinal ele é positivo, tá? Então, aqui é sempre positivo. Enquanto crescer esse ângulo, é positivo. E mais a mandíbula se distancia da maxila. Quando o ângulo ANB ele diminui mais do que 0 graus, né? Que o 0 graus é o limite. Significa que a mandíbula do paciente, da pessoa, ela está à frente da maxila. Então, quando essa linha do A, essa aqui é o ângulo B, é ponto B, esse aqui é o ponto A. Quando o ponto B ele passa para cá, a gente vai ter uma nova linha e vai ter um novo ângulo. Esse ângulo novo, ele vem com sinal negativo e significa que a mandíbula está protruída em relação à maxila. Beleza? Então, para recapitular, no ângulo ANB, a gente vê a relação da maxila com a mandíbula. Quando o sinal é positivo, quanto mais a gente aumenta esse ângulo, quanto maior do que 4, porque né, o normal é 2 graus, variando mais ou menos 2, quanto mais a gente sobe, mais esse ângulo aumenta e maior a distância entre maxila e mandíbula. Só que se ele está positivo, significa que a maxila do paciente vai estar sempre à frente da mandíbula. Agora, que quando o sinal fica negativo, quando a gente tem um grau negativo nesse ângulo, significa que a mandíbula já passou da maxila. E aí entra com sinal negativo. Deu para pegar esse? Sim. Tá.
Por enquanto, esses três tá tranquilo, né? Sim. Beleza. Então, Eduardo, oi. aí no caso, quando o ANB é 2 graus, né? Aí quando Isso. ele tá a mais, no caso não fala se tá protuída ou se tá vestibularizado, não. Aí por enquanto não. Isso aqui são só coisas que a gente vai tomar com base para depois falar se tá vestibularizado, se tá lingualizado, entendeu? Ah, tá, entendi. A gente vai chegar nessa análise mais complexa, são as questões de prova. Que Ah, aí tá. a gente vai associar isso aqui e aprofundar um pouquinho mais, tá? Isso, é porque na prova ele fala bem justamente isso, né? Se tá É, lingualizado, se tá tá vestibularizado. vestibularizado. E isso que ferra, porque ele não falou em nenhum momento isso lá na sala de aula. Então a gente tem que se Sim. virar para entender. Aí eu vou falar, beleza? Mas essa é a base. O ANB é isso. Negativo, a mandíbula está protruída. E quando está sinal positivo, significa que a maxila está bem à frente da mandíbula. E quanto maior esse grau, maior a distância entre maxila e mandíbula. Por quê? Porque o ângulo ANB, a gente só vê a relação de maxila com mandíbula. E só com esse conhecimento, a gente já pode matar umas questões, tá? Por exemplo, olha na questão 13, gente, da prova lá que a Isabelle mandou. Qual questão? 13. Tá. Só de analisar o SNA, SNB e ANB, o que a gente pode falar desse paciente? Peraí. Achei 13, né? Isso. Tá. Aí, avalie essas questões aqui. Vou ler. Vou ler a questão 1. Vai. A alternativa 1. A maxila está normal e a mandíbula protruída em relação à base do crânio? Tá. Vamos lembrar. O que significa que está à base do crânio? Qual ângulo a gente tem que SNA. ver? Isso, exatamente. E tá normal? Não. O SNA? Tá. Tá. Qual que é a média do SNA? 82. Isso. E aqui tá 84, né? Porque é mais ou menos 2. Ah, tá E olhando lá aqui em tá... cima, né? Isso. Beleza. Beleza? Então a maxila está normal e a mandíbula protruída em relação à base do crânio. E o SNB? Como Não. é que tá o SNB? Tá mais. Tá maior, né? Qual que é o limite do SNB? Pode ir até quanto? 82. 82, né? 82. Então, se esse SNB tá aumentado, significa que tá o quê? Protruída. Exatamente. Em relação ao quê? A base do crânio. Então, pronto. A gente já matou qual questão aqui? A alternativa qual que tá certo? Tá certo essa primeira? Não, tá errado. Tá falando que a mandíbula tá protruída. Tá certo. Tá certo. Ah, Isso. tá. A primeira tá certa. Logo, a segunda só pode estar errado. Entendeu? Sim. Sim. Então, a gente já matou Penso aqui. logo assim. Exatamente. E tem várias questões. Sempre que tem questão de avaliar entre 1, 2, 3 e 4 e 5, sempre vai começar falando sobre base do crânio. Então, deixa eu ver outra questão para olhar. Deixa eu ver. Relação à base do crânio, não. Dudu, não, fica na 13 ainda. Oi? Fica na 13 ainda. Na 13? Tá, porque a É. gente não falou dos outros ângulos ainda. Deixa eu ver aqui se dá para fazer ainda. O Esse paciente é negócio sobre braquifacial braque, meso, horizontal, e vertical, eu são não outros sei. ângulos. Isso já é outro Então ângulo, você vai tá? explicar, né? Isso. Beleza. Ó, SNA, SNB e ANB são todas as relações anteroposteriores, tá? Certo. Nessa nossa prova agora, não caiu para a gente falar sobre, nas questões abertas, graças a Deus, não caiu para a gente explicar o que significa cada alteração. Meu Deus, peraí que meu gato está fuzilando ali a porta querendo entrar. Entra, gatinho. Pronto. Provavelmente, nessa NP2, ele vai cobrar questões falando para a gente descrever o que significa cada alteração do paciente, entendeu?
Uhum. E nem vai. Misericórdia. Mas é isso que a gente está conversando agora, tá? Não é nada diferente. Por enquanto, a gente só analisou três ângulos: ANB, SNA e SNB. Só disso a gente já consegue falar se a mandíbula dele está protuída ou a maxila está protruída, né? Como é que está a relação da maxila com o crânio, com a base do crânio, como é que está a mandíbula em relação à base do crânio, né? Ele só assusta, mas a gente consegue falar com calma o que cada alteração significa, beleza? Beleza. No, Eduardo, Oi. no caso, essa 13, a maxila está normal Aham, e a mandíbula protuída em relação à base do crânio. Essa isso. que é a certa? Tá certo. Essa aí é uma alternativa certa. Por que que tá certo? Por causa dos ângulos, dos Mas valores. É Isso. você. Você lembra do valor médio de cada ângulo? A gente tem que lembrar disso aí também. sim, então o CNH é 82, né? Ou o CNH, o CNA, Isso. Mas e o SNB? Qual que é a média do SNB? É 80. 82. É 80. Ah, então tem isso, né? Entendeu? E é 80 mais ou menos 2. Então, no máximo, ele poderia até 82 graus para ele estar normal. Como ele está com 84 graus, significa que a mandíbula está protruída em relação à base do crânio. Sim. Sacou? Agora a maxila, entendi. Uhum. E aí, não tem como. Ó, só de analisar esses dois ângulos, três ângulos, a gente só pode falar isso. Se está protruído ou retruído. Só. Uhum. A gente vai falar agora dos os próximos ângulos, a gente consegue tirar uma conclusão do perfil do paciente, se ele é braquifacial ou dórico facial. Vocês lembram o que é cada um? Eu faço associação de dólico com a Dory, do Procurando Nemo, que é um peixe espremido. Né? Quando você olha assim, ele é meio espremido, então é uma face longa. Aí eu nunca esqueço. Dólico facial, eu lembro de Dory, do Nemo lá, que é um perfil achatado, comprimido. E aí, a gente analisando o SNGOME, SNGN, a gente consegue falar do perfil, se ele é bráquio ou, uh, ou dólico. Ou mésio também, que é o normal, tá? Só que isso a gente vai falar na próxima aula. Porque a gente vai dividir orto em três aulas, tá? Primeira Uhum. aula, a gente vai falar das relações antero-posteriores. É só isso, é simples, né? Na próxima, começa a ficar um pouco mais complicado, que a gente vai analisar esses dois ângulos e discutir quando que um perfil é dólico e quando que um perfil é bráquio. A gente precisa saber. A gente precisa saber qual é a média do singome. Eu chamo de singome, tá? O SNGOME, eu falo singome. A gente tem que saber qual é a média do singome e o que significa quando ele está aumentado ou reduzido. Porque se cair uma questão na NP2, que eu quase tenho certeza que vai cair para a gente escrever, para a gente comentar sobre essas alterações, a gente tem que saber que, tá, beleza. Eu sei que a média, supondo, singome, a média é 20. O paciente está com 22. E tem uma alteração de um só. Pô, eu sei que está aumentado, mas o que isso significa? Né? A gente tem que saber responder isso. Então, na próxima aula, a gente vai falar do singome e do SNGN, que vai dar para a gente essa característica do perfil bráquio ou mésio, e depois do FMA, IMPA e H-nariz, que vão dar outras informações para a gente. Se a gente destrinchar desse jeito, vai ficar muito fácil. Porque se eu falar agora de todos os ângulos e o que tudo significa, a gente vai pirar e vai virar tudo uma bagunça. Beleza? Quando cai na prova aberta, assim, ele vai colocar lá, tipo, CNB. Aí ele vai perguntar, ele quer que a gente fala qual que é a posição que ele tá, é? Ó, olha a questão 17, 18. Na verdade, só questão 17 e 20 da prova lá que a Isabelle mandou. Vai ser bem assim. Entendi. Tá, avalia a posição da maxila e mandíbula. Essa dá pra gente responder. Porque a gente. O que avalia a posição da maxila e mandíbula? Quais ângulos e graus e medidas? ANB.
que mais? O SNA e o SNB também, concorda? Ah, é verdade. Uhum. Então, esses três, só esses três vão dar informações sobre a maxilomandíbula. E só com esses três eu já respondo essa questão completa. Porque os próximos ângulos que a gente vai ver nas próximas aulas não tem nada a ver com maxilomandíbula. Se está protruído ou retruído. Entendeu? Uhum. Agora, se é dólico ou bráquio, que vai ser nas próximas aulas, a gente responde a 20, que é padrão de crescimento. Esse paciente tem tendência a ser bráquio, é adólico. O que significa isso? Na prova, eu não consegui responder qual era a discrepância cefalométrica em milímetros, porque eu realmente não consigo associar isso e conseguir fazer. Tá, a gente pode fazer. Então, vocês querem relembrar como é que faz o cálculo? Vai cair de novo, com Se não certeza, for né? atrapalhar vocês, porque eu não consegui, eu não assisti nenhuma aula dele nesse semestre na parte de cálculo. Eu não consegui ir para a faculdade. Olha, se você quiser ensinar para elas, pode ensinar, mas eu sei. Eu também sei. Tá, aí vocês podem sair se precisar, tá? Se quiserem. Vai ser só Não, isso? tchau, eu quero Hoje? ver. A Isabelle tem compromisso, pelo jeito. Você perguntou que horas tinha. Tem, eu ia sair jantar às 7h30, mas não fui porque a aula era 8. Desculpa. Tive que comer um salgadinho aqui. Não, mas ó, é que eu posso falar dos outros ângulos. Vocês querem que eu fale? Mas é que vai ficar mais. Eu não posso só começar e não terminar. Do Singome. Não, pode ir, pode explicar aí. Explica aí, a gente te ajuda a explicar. Você pode fazer cálculo depois também, não tem problema. Tá, vamos terminar de explicar os ângulos então. A Bia tá aqui, ela quer ver cálculo também. Ela dormiu calma aí. no dia que a gente estava estudando. É pra fazer do cálculo? É. Tá, vamos fazer o cálculo. Vamos pegar umas questões aqui. Aqui é. Não, questão 2. Tá, beleza. Questão 8. Deixa eu fazer aqui. Vou tirar a câmera para deitar o iPad. Então tá. Para fazer o cálculo, a gente precisa só de 3 informações. FMA. FMA, ímpar. E qual que é o que não deu aqui? FMI. FMI, né? Uhum. Beleza. Aqui a gente vai entrar em outro detalhe. Não, eu explico isso depois. Vamos falar de cálculo. Porque tem uma questão para saber se os incisivos estão vestibularizados ou não. Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui. Tá, FMA. Porque vocês estão vendo essa parte aqui, da figura 13, na minha tela? Tem uma Sim. relação de triângulo entre os ângulos FMA, ímpar e FMI. E aí, é como se eu traçasse isso aqui, ó, e formasse um triângulo. Então, eu tenho 3 ângulos, e se eu aumento um, tende aos incisivos lingualizarem ou vestibularizarem. Aí a gente vai falar isso depois, tá? Mas quando cai uma alternativa de saber se os incisivos estão lingualizados, vestibularizados, a gente vai ter que pensar nesse triângulo aqui. Mas a gente deixa uma aula só para falar desse triângulo. Vamos falar do cálculo. Tá, deixa eu ver se eu lembro. Eu sei que esses 3 ângulos, que nem eu te falei agora, eles formam um triângulo. E a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Então, tudo isso aqui tem que dar 180. Aqui ele deu pra gente o ímpar, que é 86, e o FMA, que deu 23 graus. Aqui ele não deu o FMI. E
Alguém lembra qual que a gente tem que analisar para saber se é, abaixo de 20 a gente utiliza Eu ímpar? sei. Eu esqueci dessa. FMA de 21, 21 a 29 é 65 graus. 68. 68. FMA de 21 a 29 dá é o quê? 68 graus. Quem? O ímpar ou FMI? O FMA. FMA. Ah, existe um FMIA, né? Que é esse aqui que a gente não sabe. Maior E aí, de 30 a 75. O FMA. FMA maior que 30. 65 graus. e menor que 30 é ímpar, né? Menor que 20. Menor que 20, isso. O ímpar ideal é 92. É. Tá. Então aqui a gente já consegue saber que o FMA do paciente 23, então a gente vai usar o FMA de 68. E aí eu acho que nem precisa fazer o cálculo, mas daria 180, né? 23 mais 86 mais 68. Nossa, eu tô pensando. Não, Acho que dá, né? Deixa eu ver na calculadora aqui. Preguiça de fazer continha. 23 mais 86 mais 68. Dá não é, sabe por quê? 177. O Dá 177. FMA é o ideal que ele te passou. Esse FMA, para você descobrir, você tem que fazer 23 mais 86 menos 180 para dar o valor dele. É Esse aí é verdade. o do paciente. É verdade. Esse aqui é o ideal, na verdade, né? O 68. Isso, bem lembrado. Então, isso aqui somado vai dar 23 mais 86, 109. Então, 180 graus, que tem que ter todos os ângulos internos de um triângulo, menos 109, 71. 71 graus. Isso. Aí o cálculo é discrepância cefalométrica igual sempre do paciente primeiro, que é 71, Cuidado. menos o 68, que é o ideal. Então, só para botar aqui, ficar legal. Paciente. Então, sempre eu vou somar o que o paciente tem menos o ideal. Não é sempre, é só nesse caso. É, só Pera, nesse é para caso. somar ou para subtrair? Ó, vamos lá. Peraí, Dudu, eu vou mandar a foto da formulazinha aí no grupo. Peraí. Senão Isso, você vai manda lá. confundir o povo. Entendi. Olha aí, Bruno. Isso, perfeito. Essa é a fórmula aí. Quando a gente usa o FMIA, paciente sempre vem primeiro do que o ideal. Quando a gente usa a fórmula do ímpar, o ímpar ideal sempre vai vir primeiro do que o do paciente. Repete isso para mim. Ó, sempre que na nossa fórmula a gente tiver que utilizar FMIA, o paciente vem primeiro do que o ideal. O FMIA do paciente vem primeiro do que o FMIA ideal. Ou seja, é uma situação quando o FMA do paciente, quando o FMA do paciente for de 21 a 29 graus ou maior do que 30 graus. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a fórmula do FMIA.
A única vez que a gente vai utilizar a fórmula do ímpar é quando o FMA for menor do que 20. Que a gente vai usar o Aí, fórmula do Dudu, deixa eu ímpar. falar uma coisa que eu acho que pode ajudar. Pode falar. Na fórmula do ímpar começa com I, de ideal. Então, vai ser sempre o ideal antes do paciente. Oh, eu gostei dessa. Boa, né? Legal, legal. Então, aqui, nesse caso aqui, como a gente tem um FMA que é 23, entraria a forma do FMIA. Então, paciente primeiro, depois o FMA ideal, que é 68. Aqui vai dar 3 graus. E como é que a gente transforma em milímetros? Então, ó, discrepância cefalométrica igual a 3 graus, ou a gente faz 3 vezes 0,4. So baby, come with me. Isso. Pra fazer assim, colocar a vírgula pra poder. É que eu faço assim. Eu não sei fazer conta de jeito explicativo. É porque ele coloca 3,0 e 0,4. Aí Gone, it's the side effect of gone, it's the side effect of love. Hey, watch it, turn it. Hey, watch it, turn it. Gone, it's the side effect of love. Just to realize you're better on your own. It's a side. Gone, it's the side effect of love.